Salve, salve, pessoal. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês os 10 melhores fundos de papel do mês de março de 2024, beleza? Considerando a minha própria análise e não a análise da IA. Lembrando que nesses caras aqui a gente vai entrar papel, híbrido, Fiagro e fundos de infraestrutura, beleza? Então essas 4 categorias vão estar dentro dos fundos que eu classifiquei aqui como fundos de papel, beleza? Sem enrolação, vamos logo pro 10º lugar. E o 10º lugar ficou com esse cara aqui, o RBR11. Ele é um fundo classificado como fundo de papel. Tá com a cotação aqui de R$ 88,00, um P sobre VP um pouco descontado, de 0,85, e um dividend yield absurdo de 16,36%, beleza, gente? Então, lembrando, os dividend yields de fundo de papel sempre vai ser maior do que os fundos de tijolos. Lembrem que são categorias diferentes de produtos, por isso que os dividend yields de papel são muito maiores. Lembra também, gente, que quanto maior o dividend yield, maior o risco associado com aquele fundo. Então, veja bem aonde você está entrando, tá? Lembrando que aqui eu não faço nenhuma recomendação de investimento. Antes de você entrar no fundo desses, olhe bem para o RI dele e veja quais são os ativos que estão lá dentro, tá bom? Aqui eu estou considerando só os números dentro dessa análise. Olhando para o gráfico, ele tem andado aqui de lado no último ano, né? Mas se a gente pegar os últimos 5 anos, ele tem um ligeiro aumento aqui. Então, o valor da cota está bem controlada, né? E ele está pagando um bom dividendo. Para fazer essa lista aqui, eu considerei os fundos com maior dividend yield, tá? Mas eles tinham que respeitar 2 parâmetros. Primeiro, o P sobre VP deles deveria estar abaixo de 1,2. Então, eu tenho aqui fundos que, na sua maioria, vão estar descontados, tá? E o valor patrimonial deles deveria ser maior do que 300 milhões, tá bom? Se você quer entender melhor a importância do valor patrimonial dentro de um fundo imobiliário, eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso, tá bom? O nono lugar, então, ficou com o FGAA11. Ele é um fundo do agro, tá? Então, ele é um Fiagro. E esse cara aqui já apareceu na lista dos tops da IA, beleza? Ele tá com uma cotação de 8,77 e um pouco descontado, um preço de VP de 0,91, pagando um dividend yield de 18,7%. Ele tá aqui numa leve tendência de queda, tá? No final do ano passado até agora. E se a gente considerar os últimos 5 anos, ele ainda teve uma tendênciazinha de alta aqui antes dessa tendência de queda. Não sei se aconteceu alguma coisa com esse fundo aqui em setembro do ano passado. Tá bem uma olhada antes de entrar nele, beleza? Lembrando que é um fundo relativamente novo, galera. Começou aqui em janeiro de 22. Em 8º lugar, outro Fiagro, CPTR11, tá com uma cotação de 8,56, um P sobre VP descontado de 0,87 e um dividend yield de 16,5%. Realmente, que a gente vê esses dividend yields de Fiagro, de fundos de papel de maneira geral, dá vontade da gente só investir nisso aqui, né, gente? Mas lembrem que a carteira da gente precisa ser diversificada. Ele teve um comportamento bem parecido com o último que a gente viu, né? Teve uma alta aqui até setembro do ano passado, depois uma pequena queda. E se a gente olha nos últimos 5 anos, é basicamente o mesmo comportamento do último, beleza, gente? Mas esse aqui ainda pagando um pouco mais de dividendo. Todos esses fundos aqui que eu tô trazendo também tem bastante cotistas, né? Então vocês não vão ter um problema muito grande aí com a liquidez diária deles. Na minha 7ª posição, tem o RZAG11, também é um fundo de agro. E, inclusive, esse aqui foi o top 1 que apareceu na lista da IA, beleza, gente? Mas eu não tô levando a análise da IA em consideração. Ele está com uma cotação de 8,64 e um P sobre VP de 0,91, então ainda um pouco descontado também, ou um dividend yield de 18,84%. Então, você vê que o dividend yield só vai aumentando, né? Que foi o parâmetro pelo qual eu ordenei, beleza? Se a gente olha para o comportamento, uma coisa bem parecida com os últimos 2. E aqui a gente tem em 6º lugar o fundo de papel, que também já apareceu na lista dos tops da IA, beleza? É o MCHY11. Ele está com uma cotação de R$ 10,10, um P sobre VP de 0,10. Mas muito provavelmente esse P sobre VP está bastante descontado porque ele deve ter sofrido algum desdobramento aí, tá, gente? Normalmente, quando o P sobre VP está muito descontado assim e o fundo está pagando bastante dividend yield ainda, é porque ele sofreu algum desdobramento recente. Está pagando um dividend yield interessante de 15,45% e aqui ele está numa tendência de alta, né? Pelo menos esteve até aqui em 4/1 de 2024. E ele começou a ter umas movimentações meio fora do comum aqui nesse ano, né? Mas recomendo que vocês continuem dando uma olhada nele aqui para ver como que ele vai variar aí nos próximos dias, beleza? Lembrando, não é recomendação de investimento, só estou recomendando para vocês ficarem de olho, tá? Em 5º lugar, EGAF11, mais um fundo de agro, tá com uma cotação de 94,05 e um B sobre VP de 0,95, pagando um dividend yield de 16,87%, então um pouco descontado também, pagando dividend yield de 16,87%, é bastante dividendo, que é mais do que 1% ao mês, beleza? Um comportamento muito parecido com os Fiagros, né? Também está passando aqui por um momento de alta, tá? Em 4º lugar, um fundo que eu não estava esperando nessa lista, e é o VEVA11, beleza?
Isso explicando rapidinho para vocês, pessoal, por que que eu não estava esperando o DEVA11 nessa lista. Como assim? Eu fiz a lista e não estava esperando o fundo aqui? Que história é essa? Bom, explicando rapidamente. As listas que eu faço, eu olho apenas para os números. Eu não estou olhando lá, preço sobre BP, dividend yield, valor patrimonial, todos os parâmetros dos fundos imobiliários. Porém, eu não olho para o nome do fundo. Eu mascaro isso por trás de um número lá. Então, eu não sei qual é o fundo que eu estou analisando quando eu estou fazendo a lista. Eu só vejo depois, no final, qual número corresponde àquele fundo imobiliário. Então, só vou saber os nomes dos fundos no final, quando eu estou preparando o vídeo aqui para vocês. Por isso que eu não sabia que o DEVA11 estava nessa lista. Ele é um fundo que teve alguns problemas com inadimplência no passado, por isso que ele caiu bastante, vocês vão ver ali no gráfico. Contudo, ele ainda está pagando um bom dividendo e ainda pode ser um fundo interessante caso ele se recupere. Recomendo que você dê uma estudada antes de entrar nesses fundos aqui, beleza? Em particular, no DEVA11, recomendo que você estude 2 vezes antes de entrar no fundo, beleza? Vou para os números, então. E aí vocês veem que ele está aqui com uma cotação de 40 e 82, tá? Ele teve aqui uma queda em 2023, ele estava valendo ali acima dos R$50, e ele teve essa queda para 40, por causa de inadimplência dentro do fundo, tá? Vocês veem aqui até na variação negativa dos últimos 12 meses. Mas ele é um fundo, se a gente olhar no histórico recente dele, ele também teve uma queda em 2023, da qual ele se recuperou. Mas depois ele voltou a cair por outros problemas, né? Então, assim, é um fundo que tem um potencial de recuperação aqui, tá? De novo, recomendo que você olhe para o RI desse fundo antes de entrar aqui dentro, beleza? A cotação está 40,82, ele está com P sobre VP de 0,41, um pouco descontado, mas por causa desse problema de inadimplência. E ainda está pagando um dividendo muito interessante de 16,88. E agora a gente chegou no top 3, e em terceiro lugar, CACL11. Esse aqui é um fundo híbrido, tá? Está listado aqui no Investidor 10 como um fundo híbrido. Está com uma cotação de 102,10, também está aqui no momento de alta, né? Se a gente olhar os últimos 5 anos, está na alta histórica aqui. Está com P sobre VP um pouco acima de 1, então a gente está pagando mais caro na conta do que ela realmente vale. Mas ele está com dividend yield de quase 17%. Então, dando aí um retorno bem significativo, beleza, gente? Que foi o nosso top 3. E em segundo lugar, um fundo de agro também, o agro aqui dominando hoje, beleza? Esse cara aqui já apareceu no top da inteligência artificial. E se eu muito não me engano, tem uma análise dele aqui no canal, tá? Se tiver, eu vou deixar linkado aqui no vídeo no final para vocês, tá? Ele tá com uma cotação de 8,07 a um P sobre VP, um pouco descontado, 0,84, e pagando absurdos 17,87% de dividend, beleza? Se a gente olhar aqui nos últimos 5 anos, ele tem aquele comportamento parecido, né, dos agros, ele foi bem aqui até esse final do ano passado e deu uma caída no começo desse ano. Então, quer dizer, além de estar pagando um bom dividendo, ele tem aqui um potencial de recuperação, talvez, né? Lembrando, não é nenhuma recomendação. Mas esse aqui ele tem a vantagem que a inteligência artificial gosta bastante dele, geralmente ranqueia ele muito bem, tá bom? Em primeiro lugar, um outro fundo que ele já gosta muito, VCRA11, também um fundo de agro, pagando absurdos 19,4% de dividend yield, gente. Dá mais de 1,5% ao mês, beleza? Lembrando aquela velha história, quanto mais rentabilidade, maior o risco. Fica sempre de olho nisso aí e olha o RI do fundo antes de entrar. Ele caiu aqui um pouquinho nos últimos meses. E se você olhar nos últimos 5 anos, ele está em um momento de baixa histórica, tá? Então pode ser uma opção bastante interessante. Lembrando, não, a recomendação, olha o RI do fundo antes de entrar. Ele está com P sobre VP de 0,72, é isso que eu estou falando, né? Está bastante descontado, com uma cota de 74,01. Então, pessoal, esse foi o top 10 nos fundos de papel. Vocês viram que foi realmente dominada pelo Fiagro, está pagando aí muitos dividendos, os Fiagros. Mas lembre sempre que você tem que analisar os papéis antes de entrar neles, beleza? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais a trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, beleza, galera? Lembrando, vou deixar linkado aqui o vídeo de análise de fundos para vocês verem como é que eu faço a análise geral, ali um pouco mais detalhada de cada fundo, beleza? A gente se vê por aí, um abraço e até a próxima.